E agora eu volto ao vivo com a Daiane. A gente volta a falar sobre aquele gravíssimo acidente que aconteceu entre motos aqui no centro de Cascavel. Um dos motociclistas, infelizmente, morreu, perdeu a vida. Um segundo ficou gravemente ferido e esse terceiro atingido aí com o impacto do primeiro acidente também teve ferimentos, mas foram ferimentos leves. Chamei a participação dos nossos telespectadores. Gostaria muito que você aí de casa participasse com a gente, mandando lá a sua opinião a respeito desses acidentes que estão marcando tristemente a nossa história aqui no trânsito em Cascavel. E nós convidamos o pessoal da Transitar e também um representante dos motoboys, esses profissionais sobre duas rodas, para debaterem com a gente esse tema tão triste para começarmos a semana. Daiane, é contigo aí. É um tema bastante triste que comove não só a categoria, né, como toda a cidade. Toda vez que tem uma morte, né, Valdinei, a gente tem que noticiar essa morte, principalmente quando é trânsito, né, envolvem vários fatores, né, e é isso que a gente vai analisar agora. Eu vou começar aqui com a professora Luciane, ela que é educadora de trânsito, trabalha na Transitar e que coordena também o Cotrans, com relação à análise geral do trânsito aqui de Cascavel. No ano passado, vocês fizeram diversas campanhas envolvendo motociclistas. Só que a gente vê que todos os dias tem acidentes envolvendo essa categoria. Como que estão os números, os balanços aí, o que aponta até esse momento? Bem, a gente tem uma diminuição, tanto no número de sinistros quanto no número de lesões de vítimas no trânsito envolvendo essa categoria. Mas ainda é preocupante. O maior número de vítimas ainda são os motociclistas no trânsito. Então isso nos preocupa porque eles são vulneráveis, eles não têm uma proteção, um cinto de segurança, a proteção deles é o capacete. Como você colocou, ano passado a gente intensificou ações, principalmente falando do capacete, porque pelo mau uso do capacete nós tivemos 2 óbitos, né? Só nesse cruzamento aqui a gente teve ano passado 10 sinistros, né, no geral, mas assim que envolveram também motociclistas. E a gente precisa que as pessoas estejam mais atentas à sinalização, porque aqui é semaforizado. O que vocês mais percebem por aqui? As pessoas têm muita pressa. Então as pessoas estão sempre correndo e dá para perceber quando a gente está aqui para visualizar exatamente isso e a falta de respeito à sinalização. Então o respeito à sinalização diz muito na contenção de acidentes. Então nós devemos sempre ter isso em mente. Um assunto que é pertinente a gente comentar aqui com o Juruna a respeito da velocidade. Muita gente questiona, né, o jeito que os motociclistas andam, que por muitas vezes excede ali os limites. Aqui os dados ainda vão ser comprovados deste caso aqui, mas a gente já tem o excesso de velocidade ali como um dos fatores. Você que representa a categoria, Juruna, como que é esse dia a dia, como que é a rotina de vocês? A nossa rotina no dia a dia é complicado, né? A gente que roda todo dia aí, vê várias cenas, né? Que não só motociclista, né? Vários carros também que muita gente mexendo no celular, né? Não vou dizer que não só o pessoal do carro que é ocupado. Tem motociclista assim que anda em alta velocidade, mas que nem que fala assim, aqueles aplicativos, que tem aplicativo aí, quanto mais ele roda, mais ele ganha. Se o pessoal do aplicativo valorizasse o motoboy, não teria essa correria dos motoboys acelerar para ganhar. Se a taxa fosse boa, os caras andavam mais devagar para ganhar dinheiro, né? Infelizmente, uma morte de um jovem, né? 23 anos, o Júnior de Oliveira, estava ali no trabalho. Para vocês, acredito que uma dor imensa, né? É uma fatalidade que aconteceu, né? Uns 3 meses atrás perdemos nosso amigo Douglas, né? Mais uma vez, perdemos aí um companheiro de trabalho, a gente fica sentindo como motoboy, a gente dá conselho para eles, não, tira a mão, não compensa você correr por taxa baixa, você tem que pensar que tem alguém te esperando na tua casa. Então, tem muita gente que não ouve, mas alguns motoboys ouvem a gente, né? Mas aconteceu essa fatalidade aí, muito triste, e tem mais consciência, os motociclistas, o pessoal que está aí pilotando o carro aí, tem mais consciência aí no trânsito. A educação, ela deve ser geral, né, prof? Com relação ao trânsito, tanto o motorista quanto o motociclista tem que ter esse cuidado, tem que ter a direção defensiva, como vocês tanto batem na tecla, né? E a gente ainda bate mais na tecla da empatia e do respeito. Isso é essencial quando você fala em trânsito. Então, faz parte você ter o conhecimento de toda a legislação, mas você também praticar isso no trânsito. Então, você sabe que você não pode avançar no sinal vermelho, você não avança, mesmo que você esteja com pressa. Você sabe que você não pode avançar uma preferencial, você não avança. Então, é de suma importância as pessoas terem conhecimento, mas também praticarem o respeito e a empatia.
Com relação a esse respeito, essa empatia, Juruna, como que é a rotina no trânsito de Cascavel, assim? Você que está sempre trabalhando, sempre rodando, representa a categoria, escuta, né, muita conversa aí dos teus amigos também. O que eles mais enfrentam? Quais são as principais dificuldades aí no nosso trânsito? A principal dificuldade do trânsito é cruzamento, né? Bastante pessoas aí que vê o motociclista. Você tem que ver que motociclista, você vai cruzar um cruzamento, preste muita atenção, porque às vezes a velocidade da moto é diferente do carro, entendeu? Aí você tem que falar, ó, não vai dar tempo, né? Esses dias eu tava vindo com a minha esposa e tava vindo um motoboy. Aí eu falei pra ela, ela falou assim, dá tempo? Não, amor, não dá tempo. Espera. Quando viu o motoqueiro estava em cima. Não só nós, não só os carros que dirigem carro, motociclista, todos, consciência de todos, para evitar esse tipo de acidente que aconteceu aqui com a Kennedy, com a Salgado Filho aí. Aí evita muitos acidentes, né? Olha, Valdinei, eu vou até aproveitar, pedir uma licença para eles e mostrar como ficou aqui o local. O motociclista, ele descia ali na Salgado Filho, e o outro cruzava aqui a Kennedy. Ainda os dados, né, vão ser comprovados aí pelos conselhos de trânsito, todo mundo está analisando as imagens e tudo, mas tudo indica que o sinal estava fechando ali e abrindo aqui, ou vice-versa. É isso que eles vão comprovar. Mas ali, além da questão do semáforo, teve também o excesso de velocidade. Aqui, olha, a gente vê que é concreto, com ferro, é algo forte. A velocidade da moto e o impacto foi tão grande que arrancou um desses formato aí de concreto, né, que estava aqui na calçada. Arrancou, só para o pessoal de casa ter ideia. A gente tem muitos destroços ainda aqui, olha, porque era bem aqui que estava o outro motociclista estacionado, também um outro veículo, muitos destroços no chão. A gente tem marcas aqui de óleo ainda, que foi onde finalizou, né, toda essa tragédia. Uma situação, um cenário que chama bastante atenção, né, Valdinei? Aproveitar que você mostrou esses pilares de concreto aí, que assim a gente tem visto em outros formatos de ferro, em outros cruzamentos, em outras esquinas. Aproveito que a Luciane está por aí, o Juruna também. Eu quero repassar esse questionamento para a Luciane, porque é o seguinte, esses pilares, eles são instalados para evitar que durante um acidente o veículo acabe adentrando no comércio, né, na estrutura, no prédio aí. Neste caso, essa estrutura pode ter sim tornado esse acidente muito mais grave. O que eu quero saber da Luciane é se ela tem condições, óbvio, de responder. Isso é legal, não é legal, essas estruturas aí que a gente tem agora. E depois eu tenho uma pergunta para fazer para o Juruna também. Ok, Valdinei, vou repassar para ela. Luciane, com relação a esses pilares, muitos comerciantes colocam, né, os pilares até para proteger daquela famosa gangue da marcha ré, entre outros. Isso aqui é legal? Pode-se ter isso aqui? E esse pilar pode ter agravado ainda mais essa tragédia? Cada alteração na via pública tem que ter uma autorização do órgão ou da prefeitura. Então eu não posso dizer que aqui está ilegal ou não, tem que ver se eles têm autorização da prefeitura. O que eu posso dizer para você, não pode ter interrupção nenhuma na passagem do pedestre. Isso é bem claro no Código de Trânsito. Então, definindo o que fala o Código de Trânsito, não pode. E pode ser que agrave um acidente ou pode ser que evite um acidente. Então eu não posso dizer para você porque cada caso é uma análise que você faz. Mas eu posso dizer que qualquer alteração que você faça na via pública, calçada é via pública, tem que ter autorização da prefeitura ou do órgão municipal de trânsito. Ok, a gente tem mais pergunta, Valdinei? Tem, agora eu quero pro Juruna primeiro saber se ele conhecia esse motociclista, se ele já havia cruzado em algum momento e trocado uma ideia. Porque assim, para nós fica muito claro, né? O abuso, o excesso de velocidade, o excesso de confiança, ele pode resultar num acidente como esse. Eu vou pedir para o Will, antes disso, mostra a imagem novamente do acidente lá, Will, por favor, agora meio-dia, 12 minutos. Veja que ali na Kennedy, aparentemente o sinal fechou, porque o carro branco parou, ó. O carro branco havia parado já. Então, pela imagem, a gente deduz aqui que o motociclista que descia a Kennedy acabou, de alguma forma, avançando o sinal. A Luciane disse que pode ser que o outro semáforo, quem estava na Salgado Filho, tinha acabado de abrir e, por isso, o motociclista veio com uma velocidade até mais alta. Esse excesso de confiança é corriqueiro aí na rotina deles? Pergunta para o Juruna para nós, por favor.
Questionamento, Juruna. Primeiro, você conhecia o Júnior? Você tinha um contato com ele? E por segundo, a gente vê aqui o excesso de confiança de ambos os lados. Esse excesso de confiança por parte aí de alguns motociclistas é comum na rotina de vocês? É comum, de alguns motociclistas é comum. Muita gente bota confiança no que está pilotando. Então, se você vê que o sinal está alaranjado, confiança, que nem eu ando todo dia no trânsito aí, a confiança não é o que você pode levar no dia a dia. Se você vê que não dá tempo, pare, seja consciente. Que nem a questão do Júnior que você falou, eu conheci o Júnior de vista, assim, conversava, dava conselho para ele, falava, ó, Júnior, vai mais de boa, anda sossegado, depois, porque tem a tua filha te esperando em casa, porque sempre vai ter alguém te esperando. Então, tome cuidado quando você for trabalhar, né? Você tinha esse contato, então, mais próximo com ele? Eu tinha contato com o Júnior, sim. A gente sempre conversava, dava conselho para ele. Ele falava, hoje eu vou te escutar, né, cara? Você é um cara já antigo ainda na profissão, mas a gente dá conselho, né? Mas isso aí faz parte, foi uma fatalidade, não vou culpar ninguém, acidente acontece. Só peço aos motoristas que estiverem me assistindo aí, ou tantos motociclistas, ou tanto condutores, consciência no trânsito. Obrigada, Juruna. Meus sentimentos para você, para toda a família aí do Júnior. E fica a dica, né, Valdinei? Excesso de confiança não é válido no trânsito. Direção defensiva de ambas as partes podem sim evitar tragédias, evitar mortes, né? É isso que a gente orienta aí para todos os motoristas e motociclistas, né? Obrigado, Daiane, Juruna, Luciane também por falar com a gente ao vivo aqui, trazer informações sobre esse acidente. Mais uma pessoa que perdeu a vida no trânsito de Cascavel, a gente lamenta muito, independentemente de que situação, quem é que estava errado, né? É uma vida que se foi e uma família que agora vai chorar essa perda. Lamentamos muito. 12h14, vou a Toledo conversar com a Roberta, que volta aqui para falar sobre o outro acidente grave, que também aconteceu envolvendo moto. Esse foi ontem cedo, na BR-163, matou um jovem de apenas 21 anos. Olha aí, a gente tem um pneu da moto que ficou de um lado, peças da moto que ficaram do outro. Literalmente, essa moto ficou destruída, para você ter uma noção da força do impacto, né, Roberta? Pois é, Valdinei, esse trecho da BR-163 que fica entre Toledo e Marechal Cândido Rondon, ali bem próximo à Vila Ipiranga, é um trecho que foi duplicado recentemente, a pista tá boa e foi ali em uma reta. Eu e Daniel Bezerra estivemos no local do acidente e só nesse trajeto a gente viu não só motoristas como motociclistas acelerando e acelerando bastante, principalmente nas áreas de reta. Infelizmente, Vinícius dos Santos Silva, de 21 anos, veio passar o fim de semana aqui na cidade de Toledo de motocicleta. Quando voltava ontem pela manhã a Marechal Cândido Rondon, cidade onde morava, acabou se envolvendo nesse gravíssimo acidente. O rapaz saiu da pista, a moto capotou por várias vezes, o corpo dele foi jogado longe. Nós estivemos no local, como eu disse, preparamos uma reportagem e os detalhes a gente acompanha agora. Vamos ver. Os rastros do acidente ainda são vistos no asfalto e na plantação de milho. A motocicleta de 1000 cilindradas ficou completamente destruída. Vinícius dos Santos Silva, de 21 anos, morreu na hora. De acordo com a polícia, o jovem seguia nesta reta na rodovia quando perdeu o controle da direção, mais ou menos neste ponto. Aqui abaixo no barranco a gente consegue até ver alguns pedaços da motocicleta, mas o motor e o corpo do jovem foram parar a 200 metros daqui. A pessoa, na verdade, teve várias fraturas, várias lesões e algumas lesões incompatíveis com a vida. Na chegada do bombeiro no local, a vítima já se encontrava em óbito. A própria moto já estava em vários pedaços, despedaçada. Vinícius saiu de Toledo perto das 9 horas da manhã e seguia pela BR-163 para voltar para casa, em Marechal Cândido Rondon. A motocicleta foi levada ao pátio da Polícia Rodoviária Federal. Ainda de acordo com a PRF, a velocidade do condutor não pode ser confirmada ainda, porque o velocímetro foi destruído. Mas o laudo da perícia deve apontar a causa do acidente. Informações dos populares, verificou-se que a vítima, o motociclista, estava numa velocidade incompatível com a via, né? Então a gente nota que esse fato tem se tornado corriqueiro e várias situações dessas envolvendo motocicletas
tem gerado vários acidentes e de naturezas graves. Tá aí, obrigado, Roberta, pela participação, trazendo pra gente informações aqui sobre esse acidente, mais uma morte aí em rodovia. Valeu, volto com você daqui a pouquinho, tá?